verdadeira força não está em quem nunca cai, mas em quem se levanta todas as vezes. Cuphead nos ensina que o maior erro do homem não é a queda em si, mas sim acreditar na mentira que nós podemos negociar a nossa própria queda. Porque um jogo lançado em 2017 usa uma estética de desenhos animados dos anos 30 para fazer algo que a Bíblia já nos avisava há mais de 2000 anos. O que há de tão perturbador por trás daquelas telas coloridas e daquela música de jazz animada? Hoje nós vamos entender o que realmente significa o pacto. Na Epístola de Paulo, no capítulo 1, versículo 14, a Bíblia nos dá um diagnóstico cirúrgico sobre a nossa própria mente. O texto diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Preste atenção na história do jogo. Cuphead e o Mangan não saíram da casa de manhã querendo ser maus. Nunca. Longe disso. Eles não planejavam destruir a vida de ninguém e muito menos vender a própria alma. Eles eram apenas dois irmãos inocentes que entraram no lugar errado, digamos assim, na hora errada. Eles só queriam ganhar mais, eles queriam uma vantagem, eles queriam um atalho. E é exatamente assim que a tentação funciona na vida real. Ela nunca vai bater na sua porta com um cara de monstro, chifres ou até mesmo uma voz assustadora para você morrer de medo. Jamais. Ela vem disfarçada de uma oportunidade. Ela vem com o rosto de um ganho fácil, de uma aceitação imediata, de um prazer temporário. O cassino do diabo em Cuphead é a representação perfeita do mundo moderno. São luzes brilhantes, promessas extravagantes, tapetes vermelhos e aquela ilusão sussurrada no seu ouvido de que, dessa vez, a sorte está do seu lado. O pecado sempre te deixa vencer as primeiras rodadas. Ele te faz sentir poderoso, inteligente e intocável, até que a banca decide cobrar a conta, e a conta do diabo é sempre a sua identidade. Quando os irmãos perdem a aposta final, o diabo fez uma proposta terrível. Para salvar as próprias peles, eles precisam caçar e cobrar a alma de outros devedores. E aqui está uma verdade mais profunda e dolorosa desse jogo. Cada chefe que você enfrenta durante a sua jornada, seja qualquer um deles que você imaginar, desde a da flor, do dado, todos eles. Cada um deles representa alguém que, em algum momento do passado, também entrou naquele cassino, também acreditou na promessa e também assinou o contrato. Eles também foram vítimas da própria ganância. Mas perceba o que acontece, por exemplo, para tentar se salvar, Cuphead e Mugma aceitam o papel de cobradores. Na nossa espiritualidade, o pecado faz exatamente isso conosco. Ele nos torna cobradores dos pecados dos outros. Quando nós carregamos uma culpa oculta, quando estamos em dívida espiritual no secreto, a nossa tendência humana é apontar o dedo, julgar e caçar o erro de outras pessoas. Nós fazemos isso para tentar validar ou até mesmo aliviar o peso do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. É muito mais fácil condenar o próximo do que encarar o contrato que nós mesmos assinamos e queremos nos fazer de desentendido. Existe uma razão técnica pela qual os desenhos da década de 30 eram chamados de estilo Rubble Fuzz, ou mais ou menos assim. Ou seja, membros de borracha. Os personagens não tinham ossos, eles eram completamente maleáveis, se esticavam e se moldavam a qualquer situação sem nenhuma resistência física. Visualmente isso é bem divertido, mas espiritualmente é uma completa tragédia. É isso que o atalho da ganância faz com o caráter de um homem. Ele remove os seus ossos, seus músculos e basicamente te torna maleável, flexível com o erro, moldável, sem uma espinha dorsal espiritual para ficar de pé e dizer não. Você aceita se curvar a qualquer proposta para manter o seu bônus, para manter o seu status social, ou até mesmo para manter a sua pele salva. No meio de tudo isso, existe um contraste nítido entre os dois protagonistas. O Mugma, desde o primeiro minuto dentro do cassino, é a voz da prudência. Ele avisa o irmão, ele puxa o braço dele, ele diz que aquela aposta é perigosa demais, mas a voz do Mugma é completamente abafada pelo barulho dos dados rolando e pelo orgulho do Cuphead, que achava que estava no controle. Quantas vezes na sua vida você já foi o Cuphead? Quantas vezes o Espírito Santo sussurrou no silêncio da sua consciência, avisando que aquela amizade, aquele ambiente, aquele negócio ou até mesmo aquela mentira boba ia terminar tudo em ruína, tudo em destruição, mas você preferiu ignorar. Você preferiu acreditar que era esperto o suficiente para brincar com o fogo e sem se queimar. E quando a ruína finalmente chega, nós caímos em uma armadilha psicológica que a ciência chama de falácia do custo irrecuperável, mas que na fé nós conhecemos como desespero do pecado. É aquela voz na sua mente que diz: você já foi longe demais, você já errou muito, já quebrou seus princípios, agora não adianta mais voltar, vai até o fim, termina logo com isso.
Cuphead ia aceitar até o fim, caçando seus próprios amigos para entregar as almas deles ao diabo. Ele acreditou que o caminho de volta estava fechado, mas a grande verdade do evangelho é que Deus sempre, absolutamente sempre, oferece um caminho de retorno para quem decide se arrepender de verdade. O custo nunca é irrecuperável para quem já pagou a sua dívida na cruz. No final do jogo, você é colocado diante da escolha definitiva. Se você aceitar entregar os contratos ao diabo, você recebe um final ruim, você é corrompido, perde a sua humanidade e ainda por cima se torna mais um servo sem alma no inferno. Mas existe o final verdadeiro, o final canônico do jogo, o final bom, aquele onde os irmãos decidem que a escravidão acabou. Eles se levantam contra o próprio cobrador, enfrentam o medo e depois de uma batalha heráldica, digamos assim, meio complicado de entender, eles pegam aqueles contratos e os queimam no fogo. A verdadeira dignidade do homem não nasce do orgulho de achar que nunca vai falhar, mas sim nasce da nossa dependência total a Deus, para quebrar as correntes que nós mesmos criamos, para queimar os contratos da sua vida. Você vai ter que enfrentar aquilo que te prendeu, vai ter que confessar o erro, vai ter que encarar a vergonha e vai ter que abrir mão do ganho desonesto. É nesse exato momento de vulnerabilidade, quando você reconhece que não consegue se salvar sozinho, que a mágica da fé acontece. É quando você simplesmente descobre que, na sua fraqueza, o poder de Deus brilha e brilha com muita força. Ser forte não significa que você tem que aguentar o peso do mundo inteiro sozinho. Ser forte é ter a humildade e a coragem de saber que, mesmo quando você entrar no pior cassino da sua vida, Deus nunca vai soltar sua mão se você decidir voltar para Ele. Talvez você esteja assistindo esse vídeo de madrugada, de tarde, de noite ou até mesmo de manhã, no silêncio do seu quarto, sabendo que existem vários contratos na sua vida que precisam ser queimados agora mesmo. Uma mentira que você sustentou por muito tempo, um vício que você alimenta todos os dias ou até mesmo uma escolha que custou o seu próprio respeito. Não continue marchando em direção ao final ruim, escolha o final bom, apenas confie nele, seja forte e corajoso. Se essa reflexão encontrou um lugar no seu coração, mesmo que seja pequeno, mas encontrou e trouxe um pouco de luz para sua semana, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha essa mensagem para mais pessoas que precisam ver essa mensagem, pessoas que se sentem perdidas. Se você sentiu aquele seu amigo, aquela sua amiga ou aquele seu parente que tem que receber essa mensagem, faça a compartilhação, compartilhe. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos 600 inscritos, que no horário que eu tô postando esse vídeo aqui tá com 599, mas eu tenho fé que quando eu postar esse vídeo aqui eu já vou estar com 600. Muito obrigado a cada um de vocês que tá fazendo essa jornada se tornar possível e que possamos crescer cada vez mais. Obrigado por tudo, meus amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.